Olá, mais uma manhã neste quadro com vocês, Café com Reflexão. E eu comecei a reler um livro que há muito não lia, chamado Teologia da Cruz, de Martinho Lutero. E uma referência bíblica que ele nos traz à pauta mesmo para refletirmos sobre esta teologia da cruz encontra-se em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E Paulo ele está nos dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E quando ele escreve este livro mesmo, ele está aqui dentro de um contexto de reforma protestante ou pré-reforma protestante, está ali nesse contexto lutando para combater todo conceito que havia trazido para dentro da igreja, como sendo a igreja uma igreja que tinha que ter status, uma igreja que tinha sido imperial, uma igreja que tinha uma estrutura hierárquica, começando com um bispo, que nesse contexto aqui é tanto bispo quanto o bispo principal, que é o Papa, e chegando ali em última análise no campo mais baixo mesmo, o monge que vivia no monastério. E tudo isso representava para Martinho Lutero, e do ponto de vista bíblico também, então ele está pegando a Bíblia como ponto de partida, este conceito da teologia da cruz, para confrontar aquilo que até então a igreja estava sendo, e com este conceito de confrontar o que a igreja estava sendo, a igreja estava pregando um tipo de teologia que a gente chama de teologia da glória, não mais a teologia da cruz, não a teologia daquele homem, do Cristo crucificado, do Cristo primeiro, do Deus encarnado, né? Do Cristo glorificado, crucificado, do Cristo que sofre por cada um de nós e que traz como aspecto do seu sofrimento a própria cruz mesmo, dentro do próprio sacrifício de Cristo, mas dentro da própria fala de Jesus mesmo, quando ele está propondo que se alguém quiser ser meu discípulo, então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Isto também o próprio Dietrich Bonhoeffer, no 1930, por ali, ele traz este conceito também, não é? Da capacidade de seguir a Jesus, e o aspecto principal da capacidade de seguir a Jesus era cravar a sua própria carne na cruz mesmo, deixar de pensar por si só, de analisar por si só, de questionar por si só, de achar que por si só também se era bom. E aí quando Martinho Lutero lá atrás ainda, então é 1517, próximo disto aí, ele traz este conceito embasado no primeiro capítulo da carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, não é? E ele vem justamente trazendo isto. Certamente a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. E isto nos traz aqui algumas questões interessantes. Não estou querendo trabalhar aqui com duas forças iguais, competindo, não é? O bem e o mal, não é isto. Nem luz, trevas, também não é isto. Não estou falando aqui de nenhum tipo de dualismo, nem do ponto de vista cristão, nem dualismo do ponto de vista maniqueísta ou filosófico mesmo, mas estou trazendo que dentro da proposta cristã, apresentado tanto neste livro quanto na própria Bíblia, e principalmente no primeiro teólogo da era cristã, que é de fato o apóstolo Paulo, né? Primeiro teólogo, ele começa propondo que, sobretudo, a mensagem da cruz ela é uma mensagem de sofrimento. Mas, muito mais do que uma mensagem de sofrimento, ela é uma mensagem de revelação. E aquilo que a gente pode compreender de Deus, do Deus obscôndido, é o que ele está propondo, a gente deve compreender do ponto de vista
do Deus que se revela pelo material para depois se revelar pelo mundo espiritual, ou seja, do Deus que se revela por aquilo que é aparente para posteriormente se revelar para aquilo que é invisível, mas que traz um suporte de manifestação da glória de Deus. E ele começa trazendo o aspecto normativo aqui dentro desta proposta, propondo que primeiro vem a cruz de Cristo e a sua revelação, para depois termos consciência do mundo espiritual. E com isto nos traz para os dias de hoje esta questãozinha que talvez a igreja ela deixou de trazer esta loucura da pregação, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E a igreja tem se envolvido muito mais com a glória daquilo que se promete, daquilo que é invisível, daquilo que não se vê, daquilo que não se percebe, em primeiro lugar, o aspecto físico. A cruz foi física, não é? O próprio Cristo, ele se torna homem, então ele teve uma aparência física. O sacrifício foi real, o sacrifício foi verdadeiro. E só depois de contemplar este aspecto visível do sacrifício de Jesus ou da cruz de Cristo, é que posteriormente a gente pode começar a desvendar e a contemplar alguma coisa daquilo que é invisível, como sendo a glória de Cristo. E com isto eu não quero nem trabalhar bem este livro, mas me veio à mente aqui uma questãozinha. Como eu falei, não quero falar aqui do conceito do dualismo e nem também do maniqueísmo como filosofia mesmo, como necessidade da existência do bem e do mal, ou do preto e do branco, ou também do macho e da fêmea. Mas a pergunta que eu quero trazer para vocês, ainda que supostamente parece caminhar dentro deste dualismo, não existe dualismo porque Deus é tudo, sobre todos, não é? E só existe o único Deus. É o que está falando lá no Velho Testamento mesmo: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E o próprio Jesus, ele está falando que sim, ele é o único Deus, e que o próprio Cristo mesmo, ele está afirmando de si mesmo, é o único mediador entre Deus e os homens, não é? Mas assim, irmãos, dois tipos de cristãos que a gente vai encontrar hoje: aqueles que falam de Cristo e aqueles que falam em nome de Cristo. E assim, a minha pergunta: que tipo de cristão que você é? Aquele que fala de Cristo ou aquele que fala em nome de Cristo? Porque se você fala de Cristo, você tem um conhecimento teórico de Cristo, você supostamente ouviu falar, mas você não teve um encontro factual, você não teve um confronto com Jesus, e você então ainda está falando de Cristo como qualquer um fala da terceira pessoa, na terceira pessoa de uma outra pessoa. Mas quando o cristão ele é convertido, quando ele é transformado, quando ele compreende o sofrimento de Cristo e quando ele compreende que este sofrimento é para que de fato eu possa travar e cravar também a minha carne na cruz, isto se chama conversão. E a conversão, o crente ele nunca vai falar de Cristo, mas ele vai falar em nome de Cristo. Então sempre você vai estar falando, porque Cristo vai estar te conduzindo como representante dele e de sua glória. E também com isto eu deixo aberto para questionar dois tipos de teologia também, que nós chamamos hoje de teologia da glória. Martinho Lutero começa a falar isto em 1517 mesmo, não é? E aquela teologia que nós chamamos teologia da cruz. A teologia da glória é aquela teologia que te promete tudo, é aquela teologia que te promete o sobrenatural, que te promete o invisível, que te promete tudo aquilo que a sua fé consiga alcançar. E a teologia da cruz é aquela que te promete única e exclusivamente o sacrifício de Jesus por você para a salvação da sua alma, né? E com isto também a gente vai perceber dois tipos de homens: os que são carnais ou naturais e os que são espirituais, não é? Nem diria carnais, mas os naturais e os espirituais. Como também, quando a gente vai trabalhar todo esse conceito, logo vem à mente também que existem dois tipos de eternidade. Aquela eternidade que você vai passá-la com Cristo e aquela eternidade que você vai passar
sem Cristo. A eternidade com Cristo, a Bíblia está falando que chama-se vida eterna. A eternidade sem Cristo, a Bíblia está falando, ou trazendo a nomenclatura de perdição eterna. Como também hoje, já Lutero ele causa reforma em cima disto, e hoje a gente está voltando no mesmo processo, dois tipos de igreja. A igreja que hoje é instituição, a igreja que hoje é organização, a igreja que hoje é uma igreja sistema, ou então sistêmica, não é? Em detrimento do outro tipo de igreja que é apresentado na Bíblia, e esta igreja é meramente chamada de corpo de Cristo, onde os cristãos, na sua comunidade e unidade, representam o corpo de Cristo na face da terra. E também é muito comum a gente compreender esta igreja como comunidade, como sendo aqueles que foram eleitos, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram santificados e aqueles que estão aguardando serem glorificados, como também neste contexto eu queria trazer dentro desta mesma proposta estes dois tipos de conceitos também, que a gente pode traduzir como dois tipos de verdade, aquela verdade que é subjetiva, a verdade humana, não é? Que vem segmentada por suas militâncias. Então, tudo que a gente compreende hoje são militâncias de homens que pressupõem e que batem forte e que tentam impregnar na mente e na cultura dos povos as suas próprias verdades. Então, tem a verdade de muitos segmentos, não quero nem trazer nomenclatura para não ser mais taxativo, mas muitos segmentos, e todos eles do ponto de vista do que pensam, do que acham, do que falam, são verdadeiros, mas tudo isto são verdades subjetivas. E tem aquela verdade absoluta. E esta verdade absoluta, ela não aceita o ponto de vista segmentado do homem, porque é a verdade de Deus. E assim, esta verdade de Deus, ela é única, ela não tem duas interpretações, ela não tem variáveis, mas ela é absoluta, ela é única. Se Deus falou, Ele falou e acabou. A gente não vai tentar fazer uma releitura da fala de Deus. Uma releitura do judiciário mesmo permitiu muitas anomalias no nosso sistema judiciário hoje brasileiro, mas a Bíblia ela não aceita uma releitura. Ela é aquilo que ela está propondo, e em sendo aquilo que ela está propondo, ela não abre mão, e esta verdade é a verdade absoluta de Deus. E assim, eu queria que a sua resposta neste contexto, a minha pergunta, que os dois tipos de cristãos, que tipo de cristão você é? A minha proposta mesmo, e a minha oração é que você seja aquele cristão que fala em nome de Jesus e que proclame mais o Evangelho por ações do que por palavras. E dentro desse conceito da teologia, talvez vai falar, não, eu sou cristão, não sou teólogo, mas todos quantos falam de Deus, ou pega a Bíblia para ler, em potencial ele já tem um conceito teológico enquadrado. E tem dois tipos de teólogos também. Aqueles que a gente chama de proclamadores da teologia da glória, aqueles que a gente chama de proclamadores da teologia da cruz, não é? Queria te chamar também para esta verdade. Seja aquele que fala em nome de Cristo, não fala somente de Cristo, mas em nome de Cristo, e seja aquele que de fato proclama esta verdade teológica, que é a verdade da teologia da cruz, ou do sofrimento da cruz. Seja homem espiritual, não seja natural, compreenda que existe uma eternidade que é para a vida eterna e outra para a perdição eterna. Seja este mesmo que almeja a eternidade com Cristo para a vida eterna e compreenda, não queira perceber a igreja como uma organização, uma instituição, um sistema, um CNPJ empresarial, mas seja a igreja corpo de Cristo, porque em se sendo assim, toda a verdade ela será absoluta. E se Deus fala não, não existe duas possibilidades de não. É não, é não. E se Deus fala sim, não existe duas possibilidades de sims também, é sim. E aí Jesus está falando sim, sim, não, não. E o que passa disto é de procedência maligna.
Com isto, eu quero deixar esta mensagem de reflexão para este início de semana, né? Seja aquele que fala em nome de Cristo, seja aquele que proclama a teologia da cruz, seja aquele que de fato é enquadrado como homem espiritual, seja aquele que tem a compreensão de passar a eternidade com Cristo, seja aquele que compreenda a igreja como sendo corpo de Cristo e não uma instituição e nem uma empresa com CNPJ, e seja aquele que compreenda a verdade absoluta, verdade que é esta do reino de Deus, que é esta trazida pela palavra de Deus, palavra inspirada mesmo pelo Espírito Santo. O autor da Bíblia, então, é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que inspirou homens para escrever, e que tudo isto possa, neste início de semana, estar falando profundo ao seu coração. E assim eu quero deixar isso para vocês refletirem neste dia de hoje. E a minha oração é que vocês possam, no final do dia, compreenderem que valeu o dia de sofrimento, valeu o dia de percepção da glória advinda do sacrifício e não de outra forma, porque a mensagem da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é sabedoria, e Paulo ainda continua dizendo, é poder de Deus. Com isto, quero deixar para vocês aí a paz e, como sempre, um beijo na alma, um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz.